obrigado, Rita. E hoje vamos ter aqui uma história, que é uma história que se repete ao longo de tantos anos. Vamos falar em obesos e vamos falar também na sua discriminação. É verdade, nós temos belíssimos convidados. Estes convidados foram retirados da investigação CM, como sabem que é um trabalho de pesquisa profundo que se faz neste canal, e neste caso fala-se de obesidade. Estas caras eu já vos vi na investigação CM, muito obrigada por estarem aqui connosco. Estamos a apresentar as pessoas todas. Temos connosco aqui a Clarice. Depois temos o André, temos ali o André, temos também o Carlos Oliveira, que é o presidente da Associação de Doentes Obesos e Ex-Obesos, e temos também a Marisa Vaz, que é presidente da Associação Portuguesa de Bariátricos, não é? E todos eles têm uma história para contar. Nós vamos começar pela Clarice. Eu acho que foi por ordem alfabética. Não, seria o André. A Clarice, uma história incrível a sua. A Clarice começou a ser obesa, ou pelo menos a ter um excesso de peso desde muito pequenina. Sim. Com que idade? A partir dali dos 9 anos, entre os 6 e os 9. E alguma vez encontrou justificação para isso? Não. Clinicamente? Clinicamente, nessa fase, não. Nada. Mas era uma criança feliz. Era uma criança feliz, que pulava, que brincava, que corria, que se trepava às árvores no tempo das férias, quando ia para o meu Alentejo. Não, nessa fase nunca me senti gorda. Nem nunca a fizeram sentir gorda. Nem nunca me fizeram sentir gorda na minha infância. Quando é que começa a olhar para o espelho e a não sentir-se bem com o seu corpo? Quando me vejo confrontada para entrar na escola de Que enfermagem. idade é que tinha nessa altura? Ora, teria 19, 20 anos. Portanto, até aí foi sempre uma jovem do seu tempo. Do meu tempo, pronto, que fazia as... Com as medidas um bocadinho diferentes, mas feliz. Era. Era feliz. Sempre com excesso de peso, mas feliz com os namorados, com as Namorados coisas. e amigos, nunca sentiu discriminação? Nunca senti discriminação. Aliás, tinha montanhas de amigos rapazes, era um pouco Maria rapaz, acompanhava mais os rapazes do que propriamente as meninas. Nunca me senti discriminada até essa Mas, fase. Clarice, eu tenho alguma curiosidade em que me conte então essa sua entrada na escola de enfermagem, porque até à data tudo corre lindamente, sentia-se bem no seu corpo, mas depois... Embora tivesse feito dietas, porque a mãe viveu sempre com a preocupação de eu ter excesso de peso. Sim, até porque sabemos que o excesso de peso traz outras consequências. Os Não é? pais eram gordos? Não, nem a mãe nem o pai eram gordos. Havia uma tia-avó gorda, da parte da mãe, mas ninguém era gordo, a não ser eu, nem sequer a minha irmã. Mas começando por essa parte, por isso a Clarice candidata-se para... Candidato-me à escola de enfermagem e na altura não é como agora. Tínhamos de passar por testes psicotécnicos e tínhamos de passar por testes médicos. Os psicotécnicos passei, na entrevista passei, cheguei aos testes médicos, o senhor observou-me, viu tudo e chumbou e disse-me: você é gorda e não pode ser enfermeira. Eu, como nunca me calava, disse: mas está ali uma enfermeira que não tem 1,5 m, tem 1,48 m, como é que ela vai saltar para uma cama se tiver que tratar de um doente? Quem manda aqui sou eu e os gordos não podem ser enfermeiros. Mas levou a sua avante. Levei a minha avante no ano seguinte. Portanto, isto era uma escola estatal na altura, e ainda hoje, e eu disse: pai, eu quero ser enfermeira. E ele disse: olha, então vamos tentar concorrer ao outro lado. E concorri a nível de uma escola particular, das Franciscanas Missionárias de Maria, e entrei. Esse médico até foi um pouco incorreto. Sim. Chamou-lhe um nome que não é muito... Não, mas é assim, eu acho que as coisas têm que ser chamadas pelo nome. A mim não me choca se chamarem gorda. Não, mas o caso que o Duarte está a referir é mais tarde. Sim, agora a postura da pessoa que foi discriminada, quer dizer, porque ali foi és gorda, não podes vir a ser aquilo que tu ambicionas a ser. Mas teimou, foi em frente, casa, tem um filho, engravida. Como é que foi a sua gravidez? Pronto, a primeira gravidez, portanto, eu tive primeiro uma primeira filha ainda mãe solteira, uma gravidez normalíssima, com peso dentro do normal, engordei não sei se 13, 14 quilos nessa gravidez. Com quantos quilos ficou nessa altura?
78, 80, não foi nada de. Pronto, não, eu deveria ter o peso, por essa altura, quando engravidei, devia ter o peso que tenho hoje, entre os 72 e 73 quilos. Portanto, e terminei a gravidez de uma grávida muito bem comportada. Mas já tinha feito uma dieta. É uma. 500 dietas ao longo, isso. uma luta todo o tempo. Depois dessa gravidez, portanto, tive uma nova relação com quem casei, tive uma gravidez gemelar, trigemelar, que não existia ninguém na família com gêmeos, mas eu tive, e nessa fase já eu estava a engordar, já estava a chegar perto dos 3 dígitos, com essa gravidez gemelar passei os 3 dígitos. Passou os 100 quilos. Passei os 100 quilos, perdi essa gravidez às 25 semanas e a partir daí depois foi sempre bom. E quando é que acontece este assunto aqui, este caso que o Duarte aqui ficou? O Duarte até gostou de comentar, quando há um médico endocrinologista que é verdadeiramente agressivo. Portanto, depois de perder essa gravidez das gêmeas, nós queríamos ter um filho, portanto, o meu ex-marido, não é ex-marido porque a gente só está separados. Tinha um filho de um primeiro relacionamento, eu tinha uma filha, queríamos ter um filho comum. Após a gravidez do Miguel, portanto, do mais novo, eu decidi, não posso continuar a ir por aqui. Foi nessa fase que eu já estava com os 130, 120 quilos, por essa altura. E disse, não, eu vou procurar consulta. Pedi, na altura, que me enviassem a um hospital estatal, que mais tarde é o hospital que me vem operar na cirurgia da obesidade. E o que é que esse médico lhe disse? Temos que... Pronto, chego à consulta, fui numa primeira consulta tudo muito bem, numa segunda consulta eu vou toda feliz, a dizer que tinha perdido 10 quilos num mês e meio, 2 meses, e disse, olha doutor, cumpri a dieta, cumpri tudo aquilo que me disse, só não consigo fazer com filhos pequenos e não consigo fazer 2 períodos de marcha ao longo do dia. Faço um e venho com menos 10 quilos. E ele olha para mim, e eu nem sequer ainda me tinha sentado na cadeira, toda feliz, arrebitada como sou, e ele olha para mim, com um ar muito de senhor doutor, e diz-me, quer continuar a ser uma vaca gorda? Então continua a fazer as coisas como você quer. Não faz exercício, vai continuar na mesma. E isso deu-lhe força para continuar na sua dieta? Ou é assim, continuei na dieta, mas depois, portanto, perdi peso, mas depois voltei de novo a ganhar, depois voltei a fazer uma dieta com um dos nossos médicos aí da praça, voltei a perder lá peso. Lá iremos ao momento cirúrgico, mas há aqui um paralelo na sua história com a Marisa, porque Clarice engorda muito com a gravidez, como aliás todos nós engordamos, mas talvez obesa engordem mais, não é? A Marisa também é na sua gravidez que interpreta mal o que o médico diz, tinha que comer por 2 e a menina achou que era comer a dobrar. Eu era muito nova e também tinha 17 anos. Tinha vindo de uma família com alguns problemas, eu fui casa piana, cresci na casa pia, então havia ali uma falta de acompanhamento. A minha médica de família disse que eu tinha que comer por 2 e eu meti na cabeça que por 2 era vezes 2. Era vezes 2. Então comia em vez de um bolo 2, um prato 2, na minha cabeça de menina, não é? 17 anos. E depois, a partir daí, foi o descalabro total. O meu estômago dilatou, comia... Cheguei a comer 10 papos secos ao pequeno almoço. Comia, ai que sabe disso. E a mãe, o que é que dizia? Eu não tinha mãe. Tens de ser palmeira. Não tinha mãe. É verdade. Já não tinha mãe. Minha mãe faleceu em 95, eu tinha 15 anos. E é quando vai para a Casa Pia? Sim, fui antes. Mas não tinha mãe. E então lá está. Andei ali assim um bocadinho sozinha. Tinha uma educadora na Casa Pia fantástica, a Isila, que eu mando um beijinho. Tinha também algumas tias, mas andava assim um bocadinho sozinha. No fundo, eu queria a minha família, então, mas tive a família e tive mais uma em cima de mim. Fiquei o que é que atribui essa sua, se calhar, de peso, atribui a quê? Mesmo ao ter comido. Sim. E por comer não havia aí um trauma de infância? Claro que sim, eu cresci na Casa Pia, eu trouxe muitos traumas de infância que graças a Deus já estão curados, já fiz uma autocura. E na altura, agora à distância, vejo que comia exatamente
para me refugiar, eu sentia-me bem a comer. Claro. E não era só uma má educação de Alimentar? mas também uma necessidade e uma Compulsivo compulsão, mesmo, é. uma adição. Oh, Marisa, depois teve a necessidade de criar esta associação. Sim, eu posso explicar porquê. Porque eu quando eu fiz uma banda gástrica primeiro, e com 140 kg, cheguei aos 80. 140 quilos, hoje é difícil imaginá-la com 140 quilos. É verdade, já pesei 140 kg. Estamos neste momento a ver fotos e vou-lhe dizer, Marisa, irreconhecível. Não parece a mesma. E com 140 kg pus uma banda gástrica, cheguei aos 80. A banda gástrica era apenas restritiva, voltei a engordar novamente aos 140 e fiz um bypass mais tarde. Eu só queria partilhar convosco, até por causa da discriminação. Eu sou assistente social, mas antes também fiz o curso de jornalismo, também sou da área da comunicação, adoro comunicar. E fui uma vez responder a uma entrevista para uma rádio, para a locução. Passei na primeira triagem, que era uma entrevista telefónica, e quando cheguei à rádio para a entrevista pessoal, fomos duas amigas, já é essa entrevista, eu fui a primeira a entrar. E o senhor chefe de redação, já não lembro quem é que ele era, assim que eu entrei no gabinete, ele disse: a outra também é assim. E eu: não, é pior. Ela era magra. Muito bem respondido. Eu respondi bem. A Marisa respondeu muito bem e eu também gostava de ouvir o André, porque André, vou o chegar. André tem um caso diferente. O André foi um atleta. O André tem um caso completamente diferente. Ninguém imagina. O André pesava quanto? 154. 154. Ninguém imagina. Não. O André com 150 era uma pessoa infeliz. Ou não? Não era infeliz. É uma situação muito gira, Maia, porque todas estas pessoas geralmente são pessoas felizes. Depois é que olham para trás e dizem que bem que eu me sinto agora, mas geralmente os gostos Mas o são André felizes. chegou a ser uma estampa, porque o André era atleta. Às vezes essa felicidade não é bem real. Às vezes as pessoas escondem-se um pouco atrás desse sorriso para não mostrar uma a capa. fragilidade. Exatamente, sim. No meu caso, eu como tinha sido atleta, pronto, não passei tanto por esse estigma, mas o pouco que eu passei, que ainda foram alguns anos, foi difícil. E o que é que fez para perder esse? Quem é que recorreu? Na minha arrogância, como eu tinha sempre feito exercício físico, eu pensei que quando eu quisesse eu conseguia. Mas, voltar atrás. Exatamente. Só que a pessoa vai ganhando peso e chega a uma certa altura, Não é consegue. hoje, é amanhã e não consegue já voltar atrás. Não consegue. É preciso ajuda. Tenta e falha. Nós estamos a ver aqui fotos do André, é impressionante, porque o André não é a mesma pessoa. Verdade. E depois recorri então a pedir ajuda à médica de família, já com 130 quilos, quando pedi ajuda pela primeira vez. E depois tive todo um processo e fui ganhando peso. Lento e gradual depois. Exatamente. Tive 2 anos a convencer a médica de família que precisava mesmo da cirurgia, porque não estava a conseguir de outra forma. Ao fim destes 2 anos fui encaminhado, ainda tive 3 anos, principalmente. André, eu tenho uma curiosidade, porque eu segui a investigação CM, mas confesso que há pratos que eu já não lembro. Mas um de vós, seguramente, tem uma frase que me ficou a bailar na cabeça. E eu não sei qual de vós disse. Houve alguém que diz: eu continuo a ser obeso na cabeça, continuamos a ser obesos aqui dentro. Quem é que diz essa frase? É o André? Sou eu que digo, mas podia ter sido a Marisa, podia ter sido a Jorge. Temos aqui também o nosso presidente, o Carlos Oliveira, que é presidente da Associação de Doentes Obesos e Ex-Obesos. E deixe-me dizer uma coisa, eu tenho que fazer esta parte, porque eu sou apaixonado pela sua filha. Por isso, eu tenho que dizer que este senhor é pai de quem, Maia? Da Vanessa Oliveira, da nossa vaizinha. Da nossa vaizinha. Vanessa, temos aqui que apoias contigo. Carlos, o Carlos também tem uma associação e ajuda estas pessoas. E esta frase é sua? Também. Também. Vamos ver uma coisa. Tudo aquilo que está aqui a ser falado tem que ser posto em 2 capítulos totalmente distintos. Um é a doença, o outro é o estigma. Certo. Sobre quem tem obesidade. E sobre a doença é importante que se saiba uma coisa. A obesidade é uma doença inflamatória biológica, não é uma doença comportamental como muita gente diz. A pessoa não come porque quer, não é gordo porque quer. Há cerca de 20 e poucos anos, o Jack Friedman, no Centro Rockefeller de Ciência, descobriu a leptina. Ninguém sabia muito bem o que era a leptina, sabia-se que estava ligada às células gordas e era produzida pelas células gordas, mas ninguém sabia mais nada disso.
Entretanto, uma investigadora portuguesa no Centro Gulbenkian de Ciência, que infelizmente já não está, já está em Oxford, porque em Portugal os apoios à investigação são uma fantasia, descobriu que existe um neurónio no tecido nervoso simpático ligado às células gordas que recebe o sinal da leptina. Então fez a investigação toda deste processo. O sinal da leptina, que é a hormona que diz ao cérebro a quantidade de energia que o corpo tem armazenada, chega a esse neurónio, vai ao cérebro, é trabalhado e vem a norepinefrina, que é um neurotransmissor, chega a esse neurónio e não passa daí. Ou seja, não vai à célula gorda. E o grande problema do indivíduo com obesidade é que não consegue queimar gordura, queira ou não queira. E como não consegue, o que é que o cérebro pensa? Que não tem energia suficiente para viver, então a pessoa vive permanentemente com ordem para comer, come porque não tens energia para a vida e não gastes porque estás a pôr a vida em risco. Esta é a ordem do cérebro e é com quem tem obesidade vive permanentemente. E, Carlos, como é que se luta contra isso? A luta contra isto é muito complicada. É muito complicada porque, se vocês pensarem numa guerra, na verdadeira acessão da palavra, um país, tirando a Guerra dos 100 anos, que não durou 100 anos, não é? Mas um país não tem uma guerra durante 60 anos ou 66 anos como eu tenho. Claro. Não é? Não tem, ninguém aguenta isso. A vida não é um mar de rosas, não, há momentos bons em que a pessoa consegue fazer uma dieta como deve ser e baixar peso, mas depois ou morre-lhe uma pessoa querida ou tem um problema de trabalho, ou tem uma doença, ou tem uma coisa qualquer e as coisas garantiram descamam todas. E é o que se costuma muitas vezes dizer, que as pessoas arranjam muitas desculpas para voltarem a comer. E não precisam de arranjar desculpas. As pessoas têm essa ordem permanente do cérebro e é o cérebro que nos comanda a vida, quer a gente queira, quer não queira. E isto porquê? Então o que é que acontece? Nesse neurónio que eu falei que a Ana Domingos descobriu, à volta desse neurónio, como a obesidade é uma doença inflamatória, existem nas pessoas com obesidade muito mais macrófagos, que são as células que fazem a limpeza do resultado das infecções. Existem muito mais macrófagos do que nas pessoas que não têm obesidade. E estes macrófagos absorvem toda a norepinefrina. E então a pessoa não consegue queimar gordura. Ora bem, ela já conseguiu descobrir a droga que consegue ultrapassar esta resistência. Estão neste momento a negociar com uma empresa grande da área a execução do princípio ativo para entrar na fase de testes 2. Isto será uma lança em África para o mundo inteiro, porque há milhões de pessoas com obesidade que poderão usufruir destas... Carlos, até nós, que não éramos considerados um país de obesos, começa a haver uma grande preocupação até nas crianças, porque neste momento já nos aparecem muitas crianças obesas, também pelo tipo de alimentação que nós temos, como é um facto. Mas atenção, eu quero ressalvar uma coisa: o programa que tem de prevenção que tem estado a funcionar em Portugal faz uma coisa que a maioria das pessoas não sabe. Há cerca de 3 anos que os números de obesidade infantil estão a descer em Portugal. E porquê, Carlos? Porque todo o programa alimentar escolar está a funcionar, há um trabalho muito forte na prevenção que não se vê, mas que existe, está a ser feito. mas que existe e que está a sensibilizar os miúdos para que consigam ter uma alimentação mais saudável. Por exemplo, nós somos 3 associações a trabalhar em Portugal: a ADEXO, a APCOI e a APOBARI. A APCOI só trata da obesidade infantil, está a trabalhar com 500 e tal mil miúdos nas escolas do país, com o programa Heróis da Fruta, com um programa de sensibilização alimentar. E é fundamental que a gente saiba que este trabalho está a ser feito e que há 3 anos Portugal é um caso de estudo, os números estão a descer, estabilizaram e estão a Também está a haver uma preocupação maior com as escolas, a nível da alimentação. Em Portugal, desde 2002 que nós começámos a trabalhar esta área da obesidade, e vocês podem ver que hoje em dia quase todos os municípios têm zonas para ciclovias, zonas pedestres para se poder andar, alguns parques daqueles gratuitos com equipamentos para as pessoas poderem fazer ginástica. Tudo isto vai de uma sensibilização e de um trabalho que tem sido feito ao longo destes 17 anos, mais ou menos, ou mais, que estão a dar resultado.
esses Carlos, resultados vão voltaremos se ver. Não é? a falar sobre isso porque há muitas coisas que nós desconhecemos e é importante que saibamos, mas na verdade só estas questões Não, eu só queria comportamentais falar do estigma. não chegam. Do estigma. Do estigma. Carlos, já falamos não sei Então, quantas, ok. temos que falar aqui de que de facto estas questões comportamentais da alimentação só não chegam, muitas vezes é preciso ir à parte clínica à e à cirurgia. Foi o seu caso, todos aqui foram já intervencionados, os 4. Qual foi o seu tipo de cirurgia? Eu passei pelas 3 que existem no mercado, como eu costumo dizer. Comecei por colocar uma banda gástrica, em 2005, que deslocou-se e que me fez uma lesão do esófago. Depois retiraram a banda. E resultou na altura. Resultou na altura, vim para os 70 e poucos quilos. Eu nunca vou muito abaixo dos 70, então não posso ser nenhum modelo. Claro. Mas a sua estrutura A era minha assim. estrutura era assim. Mas depois faz segunda operação. Faço segunda operação, como eu disse, a banda desloca-se para o esófago, faz uma lesão, o médico tem que retirar e faz-me um bypass gástrico. Que Essa é a segunda. é a segunda, voltei, portanto, entre a banda e o bypass, ele teve que abrir até o dia que comecei a aumentar de peso, faço bypass gástrico, perco peso de novo, tudo bem, só que muito lentamente começo a fazer expoliação não só de ferro, que acontece as anemias ferropénicas, mas como de outros sais minerais, de outras vitaminas e numa fase posterior, portanto em 2011 mais ou menos, foi quando o médico decidiu, comecei também a deitar fora proteínas. Então faz uma terceira intervenção. Faço uma terceira intervenção, na altura a primeira em Portugal, portanto já fora, a nível do Brasil já havia quem tivesse feito, mas cá a nível do Hospital Correio Cabral, fizeram uma reversão do bypass para um sleeve, que o normal é quem faz um sleeve depois poder avançar para o bypass. Eu fiz ao contrário, portanto, foram de novo fazer uma reconstrução do intestino, retirar um pedaço de estômago E é assim que está hoje. e é assim que estou Há quanto tempo? desde 2014. Portanto, vão 6 aninhos em forma. Em forma, com as cirurgias plásticas depois reconstrutivas Claro. a seguir. Quantas operações já são no total? Ora, 3, mais 1, 2, 3, 4, 7 na área 7. da... Alguém ganha, Marisa, quantas? Bom, se contar todas as cirurgias que já fiz, não sei. Não, eu se contar as outras... Não, mas por causa da obesidade. Da obesidade, Sim. Pronto, eu fiz com 21 anos a banda gástrica, com 140 kg. Depois a seguir à banda gástrica voltei a engordar, tive que ser operada à coluna por causa do peso. Tinha Tive uma hérnia, consequências. fiquei com a perna dormente, completamente inválida à direita. Fui operada e depois, entretanto, fiz o bypass gástrico em 2014 também, já há 6 anos. E o meu bypass gástrico não correu bem, fiz 2 fístulas, tive 4 meses internada. E foi exatamente por isso que queria a Apobar, a Associação Portuguesa dos Bariátricos, para estar no terreno a apoiar as pessoas que fazem a cirurgia bariátrica. E é isso que faço hoje em dia. O André também fez. Fiz. Já fez quantas? Fiz uma. Fez uma. Mini Há bypass. uma coisa que eu gostava de saber e pergunto isso ao Carlos. Só fez 2 o Carlos. E quais são os cuidados que a pessoa depois deve ter depois de fazer estas cirurgias, que é importante nós sabermos isso? Os cuidados que tem que se ter são cuidados alimentares e de exercício sempre, porque é a única forma, não havendo um tratamento e considerada como uma doença crónica, é a única forma de controlar o peso. É bom que as pessoas entendam que a cirurgia é muito boa, é uma ferramenta muito boa para ajudar a baixar e a controlar o peso. Mas temos que ter atenção que se não usarmos a ferramenta, nada acontece. Claro. Ora bem, eu costumo dar o exemplo, tem um barbequim lá na despensa, mas está lá na prateleira, não o usa, não serve nada, não é? Tem lá. Aqui as cirurgias são exatamente a mesma coisa, por isso o cuidado que tem que se ter é sempre esse. Enquanto não há um tratamento, enquanto tudo o que está no mercado é apenas controle da doença, tudo isto tem que ser muito, muito cauteloso. Depois, as cirurgias não podem ser consideradas como moda, como muita gente nos chega à associação e que quer... eu quero perder aqui uns quilinhos, ou porque não consigo vestir o fato de banho, ou porque não sei o quê, e quero fazer uma cirurgia. Pá, por amor de Deus, não pensem nisso.
A Clarice é o exemplo de uma série de complicações que aconteceram, a Marisa também. Eu estou neste momento com um problema em que não consigo perder peso porque se calhar as duas partes do estômago que foram cortadas uniram-se e fizeram fístula entre as duas. Eu estou a ter bilis que vem à boca em refluxo, que é gravíssimo, e as pessoas não têm noção Provocam disso. aquela acidez, Não, que é não, gravíssimo. não, queima mesmo. Queima. Isso Mesmo. pode trazer até que se fale em cancro e tudo. Isso é muito Não, perigoso. queima. Por isso as pessoas têm que pensar que isto não é um mar de rosas. Claro. Fazer uma cirurgia destas tem complicações muito grandes e que tem que ter um cuidado Mas, muito, ó Carlos, muito é grande também. importantíssimo, as vossas palavras aqui hoje são importantíssimas, porque as pessoas têm que compreender que a obesidade é uma doença, que as pessoas não podem ser discriminadas por terem uma doença. Que não, como o Carlos disse, não se é gordo porque se quer ser gordo. Claro. E isto realmente, cada um à sua maneira, não é? E continua a passar. Posso me partilhar outra situação? Entrei com 140 kg, com os pés, que eu passava 42, agora já passo 40, que os pés também emagrecem. Sim, eu sei que Entrei numa sapataria para comprar uns sapatos que nem era para mim, porque eu tinha dificuldade em arranjar, e a primeira coisa que a lojista me disse foi: não há aqui nada para si. Ela olhou para mim, assim, de cima para baixo, e disse: não há aqui nada para si. E eu fiquei tão incomodada que saí a correr com vergonha. Na altura, hoje em dia não tenho vergonha de nada. Graças a Deus. Mas- Então é ótimo, então já. Oh, Marizinha encontrou uma missão. Encontrei uma missão fantástica. Ainda esta noite até mais 2h45, porque tivemos a operar até às 500 lá com o Dr. António Albuquerque, que é o cirurgião com quem nós estamos a operar. E sente-se bem a ajudar Sim, as outras pessoas. sim, Só sim. contar aqui E o André foi um uma caso- coisa, o André. Não, operou o André. Sim, não, operei não, foi o Dr. António Albuquerque. Mas foi através da associação, Acompanhou. sim. André, acompanhou. eu queria perguntar, o André neste momento continua a correr e a fazer exercício físico? Neste momento estou um pouco parado, eu era com essa assídua nos ginásios, mas devido à pandemia também parei um pouco. Tento fazer algum exercício, mas não com a frequência que E fazia. está a aumentar peso ou não? Aumentei sensivelmente 5 kg, mas também já estou a emagrecer. Esta pandemia foi uma coisa terrível todos. Foi para todos. para todos, mas isto a nível de aumento de peso foi terrível para toda a gente. É Diga. verdade. Sim, eu acho que continuamos a ser discriminados, até medicamente, porque é assim, no pós-operatório, nós deveríamos continuar a ser acompanhados pela psicóloga, como dizia o André, a cabeça é gorda. Os psicólogos, se não for do nosso bolso, nós não temos com participação para. Portanto, não temos Continuam a psicólogos ser nos nossos discriminados, centros de sim, saúde. claro. Continuamos a ser discriminados. Com certeza. Nós temos que, ao longo da nossa vida, fazer vitaminas com dosagens próprias para nós. Temos que pagar do nosso bolso, não têm com participação. Para isso, temos que voltar a falar sobre este assunto, porque isso é realmente escandaloso. É escandaloso, é É discriminatório. escandaloso, é discriminatório. É discriminatório. Hoje o nosso tempo está aqui limitado, Eu mas espero- agradecemos tanto a vossa presença e Espero estes que vocês- testemunhos. Uma mensagem, pode ser? Sim, Marisa. Muito rápido. Para as pessoas não se assustarem com as complicações que podem advir da cirurgia, porque nós não queremos assustar ninguém, queremos só mostrar a realidade. Mas as complicações são uma porcentagem muito pequena relativamente aos sucessos. Mas Não eles podem ser feitas existem e devem Exato. ser acompanhados. É uma doença. O que eu gostava era que vocês olhassem todos para o espelho e que se achassem lindos, que vocês são São. lindos, são maravilhosos. Mas nós e estão achamos. ótimos. Não, deixamos então Muito não vês. contente. A Marisa encheu aqui o estúdio. Um grande beijinho. Eu gostava de apresentar um programa, Carlos, portanto, muito eu não obrigado. assisti. Olha, a Marisa gostava de apresentar um programa, Mas eu tenho um projeto para apresentar um programa social, portanto... Vamos ter isso em conta. Temos que falar isso com o nosso diretor-geral para o Fábio Ribeiro. Um grande beijinho. Muito obrigada, Marisa, muito obrigada, Carlos, muito obrigada, André, muito obrigada. Faz isso um santo Natal. Muitíssimo obrigada. Vai ser